sem dúvida, é o Pedro. Tipo, cara, me coloca no jogo que eu resolvo. Me escala no time titular que eu resolvo. Hoje, no jogo, nessa queda de braço recente entre Pedro e Felipe Luiz, hoje o Pedro sai o vencedor. Hoje o Pedro vence essa queda. E manda recados pro treinador. Que agora, nos próximos jogos, ele vai ter a pressão, já carregava a pressão anteriormente, mas vai carregar mais pressão ainda. Para escalar o Pedro no time titular daqui para frente. Vamos saber qual o próximo vencedor entre Felipe Luiz e o Pedro. Claro que o vencedor tem que ser o Flamengo. Evidentemente que o vencedor precisa ser o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo. Mas nessa queda de braço contra o São Paulo, Felipe Luiz venceu. Hoje contra o Fluminense, o Pedro venceu. E outra coisa, é uma vitória do Pedro, porque o Flamengo não conseguiu traduzir as ideias do Felipe Luiz hoje em nenhum momento na partida. O Flamengo de hoje contra o Fluminense, as ideias do Felipe Luiz, em nenhum momento elas realmente aconteceram durante a partida. Aquela coisa de pressionar alto, de agredir o adversário, nada funcionava. Até o gol do Pedro, nada funcionava. Então a vitória hoje entra na conta do Pedro, não entra na conta do Felipe Luiz. Por mais que o Felipe Luiz tenha colocado o Pedro da metade para o fim do segundo tempo, mas a vitória não entra na conta do Felipe Luiz hoje. A vitória entra na conta do Pedro, que entrou e resolveu o jogo. Claro, o que você está falando faz muito sentido, mas colocar o Pedro também foi uma ideia do Felipe Luiz. Então, acho que foi a única ideia do Felipe Luiz hoje que deu certo. Foi colocar o Pedro, graças a Deus. E ele ainda puxou a camisa, né? Jesus é o suficiente, maluco. E o Pedro, que eu acho que é até pastor. O Pedro, acho que é até pastor, se não me engano, na igreja dele. E se ele não é pastor, ele é um orador lá. Mas é um negócio interessante, né, cara? Como é que coisas do futebol, né, cara? Impressionante isso. É um roteiro que parecia que alguém escreveu. Não, vamos escrever um final assim, ó. O Pedro hoje, nesse Fla-Flu, o Pedro é ex do Fluminense. O Pedro começou no Flamengo, na fase de criança. O Pedro começou no Flamengo, escolinha do Flamengo. Quem assinou o primeiro contrato foi o Fluminense, que viu o futebol nesse moleque. E aí vendeu o cara lá para fora. O cara lá fora ficava no banco, como o Felipe Luiz está fazendo com ele, que muitas vezes agora nem no banco vai. E eu não sei se vocês viram, não sei se você, Miguel, assistiu a declaração do Pedro agora, para a entrevista da Globo, do Premier. Ele largou o aço, mano. Largou o aço, falou que que eu fui muito exposto e tal, já deveria ter encerrado esse assunto, né? Mas, enfim, não encerrou, show de bola. Beleza, ele até falou, não, eu também rendi menos e tal. Ele não vai arredar o pé para ele, como você falou. Ele vai sair por cima nessa história aí. Mas foi uma coisa legal, porque o dia do amigo, gente. Gente, hoje é dia do amigo. Ô, Pedrão, hoje é dia do amigo, rapaz. É um dia comercial. Abraça o Filipinho. Ele já jogou do teu lado. É teu amigo. Amigo. Não, nada a ver, irmão. Tudo em nome do Mengão, hein? Pedrão, tudo em nome do Mengão. Não precisa nem dar bom dia pro cara. Vai treinar, rende, cumpre as metas do GPS e vai fazer gol, irmão. A gente quer que você faça gol, só isso. Dom Pedro chegou na janela do palácio e disse: eu digo que fico. Hoje é o dia do fico, hein, Miguel? Será que hoje é o dia do fico? Dom Pedro na área, né? Já sabe. Dom Pedro na área. Meu irmão, ele só precisa de uma bola. Tá aí, ó. Ô, Filipinho, agora deu ruim pro teu lado. Então, mano, olha a dor de cabeça que o Felipe Luiz tem, Miguel. Que dor de cabeça boa, hein? Ele teria colocado o Pedro, porque primeiro ele coloca o Juninho em campo, mas aí ele percebe que não resolve. Aliás, eu repito, em nenhum momento as ideias do Felipe Luiz de jogo de futebol, sabe? De jogo, de fazer o jogo fluir. O jogo do Flamengo não fluiu em momento algum no jogo hoje. Eu achei que o jogo foi fraquíssimo. Em nenhum momento o Flamengo foi aquele Flamengo que envolve o adversário, que consegue, com movimentação, chegar na área do adversário, chutar para o gol, machucar o goleiro, tentar ali criar oportunidade, ou chutando de fora da área. Nem o Luiz Araújo conseguiu chutar aquelas bolas que normalmente ele chuta para o gol, nem ele conseguiu. O Flamengo não estava produzindo nada. Ele tenta com o Juninho, não dá certo, ele viu que realmente não estava funcionando as ideias dele, e aí ele foi obrigado a colocar o Pedro. Meus amigos que estão aqui nos acompanhando, respondam a nossa enquete. O Flamengo será campeão brasileiro em 2025?
O Pedro vem com Jesus é o suficiente debaixo da camisa. Ó, show. Por que é que ele veio? Por que diabos ele veio com o Juninho em vez de ter colocado o Pedro? E a gente fica nessa sofrência até o final. Pô, não é possível, cara. Pedro, ele tá brigado com o Pedro. É por isso, por conta da treta. É por conta da treta. Fora o lance do Pedro, teve uma cabeçada, não me lembro se foi do Danilo, também numa bola parada. Léo Ortiz também uma bola parada que o goleiro defendeu, mas mais nada, não aconteceu mais nada. Aí alguém vai dizer assim, mas o time do Fluminense é um time medroso e estava lá atrás só se segurando. Então amassa eles. Então vai para cima e amassa, chuta, agride o goleiro lá com as bolas, chuta a bola na direção do gol. O Flamengo nem isso estava fazendo, nem isso estava conseguindo fazer. Então, assim, o jogo, pela lógica, o jogo deveria ter terminado 0-0. O gol foi um achado, aquela bola de cabeça ali do Léo Ortiz no primeiro pau, e o Pedro, decisivo. O time morreu no segundo tempo, principalmente pelo lado direito. Quantos ataques o Flamengo fez hoje pela direita? Nossa Senhora, nada. Não me lembro de nenhuma jogada pela direita do Flamengo, com a participação, por exemplo, do nosso lateral. Eu não me lembro de nenhuma jogada. Se aconteceu, não me lembro também, Miguel. Eu não me lembro. O nosso lado direito morto, inoperante, manco, outra tendência, quando você contrata jogador 30 mais, 32 mais, 33 mais, esses caras, eles não aguentam, eles não conseguem jogar ali, principalmente com o nosso calendário, esse calendário que tem jogo quarta e domingo. Aí é script de filme de Hollywood. Aí o Felipe Luiz, lá pela metade do segundo tempo, resolve colocar quem? O maior rival dentro do Flamengo, que era do Gabigol, o Pedro. Aí o Pedro, por pouco, não faz até mais um. Né? Até porque estava no final, então acho que não dava para fazer mais um. Mas do jeito que o Pedro estava com sangue nos olhos, meu irmão, eu acho que hoje rolava até mais um gol. Tá? Porque se tivesse colocado ele no lugar do Juninho, sei não, hein? É claro. A sensação que, pelo menos para mim, assistindo o jogo, é que desde o primeiro minuto de jogo até o gol do Pedro, o Felipe Luiz não sabia o que fazer para fazer o time jogar. Ele não sabia o que fazer, sabe? Cara, não sei, cara, não tem mais o que fazer. O jogo vai ficar assim o tempo todo. Em nenhum momento ele fez alguma mudança tática durante o jogo para o time render mais, para o time surpreender o time do Renato Gaúcho. Nada, não aconteceu nada o jogo todo. Ou seja, o Felipe Luiz hoje ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar mais porque realmente ele não sabia o que fazer. Né? O tempo todo o Flamengo jogou mal, o jogo foi amarrado o tempo todo. E assim, para o Renato Gaúcho, estava ótimo assim. Estava ótimo daquele jeito. Do jeito que estava ali, para o Renato Gaúcho, tá beleza, vai lá, vai. Deixa o jogo desse jeito que tá, deixa do jeito que tá, que talvez eu ganhe o jogo no final. Mas aí aconteceu a bola parada e o Flamengo fez o gol com o Pedro. O Pedro, a comemoração do Pedro me lembrou a do Adriano Imperador, lembra? Here I come. Adriano Imperador? Muito, na camisa do... Porque o Adriano Imperador estava sendo muito criticado naquela situação, naquela época. Estava recebendo algumas críticas de alguns jornalistas e aí ele tira a camiseta e mostra: Deus perdoe essas pessoas ruins, era isso mesmo? Eu lembro. Deus perdoe essas pessoas ruins. Apagão do Flamengo hoje, um apagão com vitória, mas foi um apagão. Para mim, tem que ligar o alerta amarelo para o resto da temporada. Tanto o Luiz Araújo quanto o Arrascaeta, ele sofre quando tem menos jogadores ali, ajudando eles no campo ofensivo. O Fluminense fez uma retranca que era previsível, e o Flamengo, por exemplo, eu repito, não existia jogadas pelo lado direito. Então, assim, para quem joga ali no setor, para quem joga do lado direito do campo, e precisa da descida para o ataque do lateral, por exemplo, ele sofre muito, porque o Varela não consegue fazer.